A gente vai tratar sobre os 10 princípios básicos do conservadorismo político. Isso é extremamente necessário porque existe uma confusão muito grande, né? Eu sempre gosto de dizer que o conservadorismo político é um bebê recém-nascido no país, né? Até 2017, a grande massa, principalmente cristã, inclusive muitos de nós, não sabia do que se tratava, né? A gente estava dentro de um arcabouço ideológico de esquerda há muitas décadas, mas de 2017 para cá a maioria despertou. Porém, há uma grande confusão, porque o religioso confunde princípios morais da religião com conservadorismo político. Então a gente precisa dividir as coisas, né? Liberalismo econômico, que é a questão de livre mercado, né? O que a gente chama de maneira populista de capitalismo. O conservadorismo moral, na sua grande maioria defendido pela religião, nem sempre e quase nunca é a mesma coisa do conservadorismo político. Por isso, além dos 10 princípios que a gente vai conversar com vocês aqui sobre eles, o conservador clássico, ele nem percebe ou ele não reconhece o conservadorismo como ideologia, como pressuposto político. O conservador é aquele que defende a vida da maneira que ela é, a partir do seu progresso natural, né? Social, transcendente, comunitário, sociopolítico e por aí vai. Alguns defensores do conservadorismo gostam de dizer que o conservadorismo é a não ideologia. Então hoje é necessário a gente estudar sobre o que é conservadorismo, porque quem se julga conservador hoje, principalmente porque está negando a esquerda, ele mistura absolutamente tudo. Tanto o conservadorismo no seu aspecto filosófico, lá ali na sua base paterna, né, que é o Edmund Burke e o Russell Kirk, que mistura com o bolsonarismo, que mistura com costumes morais e por aí vai. E fica uma confusão. Então, principalmente nós, evangélicos, precisamos conversar, discutir, ler sobre essas questões para a gente não passar vergonha quando estiver lidando com o assunto. Eu vou passar aqui algumas referências para a leitura secular e a leitura também de fé, para ajudar os irmãos naquilo que a gente chama na teologia de cosmovisão bíblica. Uma leitura mínima vai ajudar os irmãos a não fazerem feio quando forem discutir assuntos políticos, assuntos sociais, assuntos filosóficos e ideológicos, para não colocar tudo num liquidificador só e meter os pés pelas mãos. Por exemplo, na leitura paterna do conservadorismo, eu vou chamar assim, tanto no Edmund Burke quanto no Russell Kirk, eles defendem que o conservadorismo também ele é progressista. Olha que interessante. Porém, o conservadorismo ele não é como o esquerdismo. O conservadorismo ele progride a partir daquilo que não é modismo. É um progresso natural, né? A sociedade, cada vez mais, ela se torna coerente, passa a conhecer o que não conhecia e há um desenvolvimento, uma evolução social natural das coisas. É como se o conservador fosse fazer manutenção social de 80% daquilo que funciona e 20% ele tivesse aberto a discutir assuntos. Por exemplo, a esquerda quer progredir por progredir, ela quer legislar no abstrato. Por exemplo, a Europa defende hoje 52 gêneros sexuais, por exemplo. Então o cara de esquerda, ele quer progredir para o nada, sem nenhuma comprovação científica de absolutamente nada, e ele quer usar todo o escopo social, né, a arte, a educação, a religião, as leis para legislar no abstrato. Como que a gente vai criar lei para 52 gêneros sexuais? Não comprovados de maneira empírica, científica e por aí vai. Se já é complexo, por exemplo,
a existência do transexual e você criar um escopo de lei que possa beneficiar esse grupo social, imagina, por exemplo, na lista dos 52 gêneros sexuais tem um transexual maverick, por exemplo. Então, se o transexual clássico já é uma grande questão a ser discutida e analisada, imagina os movimentos revolucionários levarem a sociedade a um lugar de progresso para o limbo, para o nada. Olha, você precisa defender o direito do transexual maverick. Olha que situação. Mas o que é lindo no conservadorismo, na sua base teórica, é que existe o princípio, né, da manutenção e da progressão. A gente vai progredir o mínimo. Por exemplo, o transexual existe. Aí o religioso, quando ele diz eu sou conservador, ele às vezes ofende o gay vai pro inferno, bababá, não cremos na ideologia de gênero, cremos na ideologia de Gênesis e por aí vai. Gente, só essa postura esdrúxula e agressiva do religioso no âmbito público, chamando isso de conservadorismo, é uma ofensa aos verdadeiros conservadores. Por quê? Vamos lá. A religião pode ir para o ambiente público por causa dos seus pressupostos doutrinários e teológicos? Sim. Por exemplo, os cristãos podem ir para a seara pública para discutir a questão da ideologia de gênero, o que academicamente se chama de teoria queer. Olha, não queremos ideologia de gênero para crianças e adolescentes. Ponto. Muito bom. Porém, o conservadorismo vai entender e vai respeitar que o homossexual, adulto, cidadão, pagador dos seus impostos, possui direito civil às suas escolhas. Então, por exemplo, o conservadorismo na cabeça do religioso é usar o Estado para proibir o direito civil entre pessoas do mesmo sexo. É o mesmo radicalismo de um revolucionário. O revolucionário social ideológico, ele quer usar o Estado e as leis para impor sua pauta. O religioso quer usar o Estado para proibir a pauta de quem tem direito civil. Então, não somos como eles. A gente vai se posicionar de maneira clara para que as ideologias não interfiram na formação educacional filosófica das crianças. Porém, qualquer cristão sóbrio, minimamente sábio, vai entender que você não pode garantir direitos destruindo direitos. O homossexual ele existe. E se ele não estiver interessado na igreja, no evangelho, no que a Bíblia diz, pouco importa. Ele tem direitos. E um conservador, na base do pensamento conservador, entende e respeita isso. Por exemplo. Então é necessário, meus irmãos, a gente entender do que nós estamos tratando para a gente também não cair num abismo de radicalismo. Falamos tanto que as esquerdas são radicais e a gente está vindo para enfiar goela abaixo o que nós pensamos sobre muitos assuntos e às vezes levando o nome de conservadores, negando a base do pensamento paterno do conservadorismo, tá bom? Os 10 princípios que eu vou tratar com vocês tá no livro do Russell Kirk, um livrão, mas passa rápido, tá? Que é muito bom isso aqui. A Política da Prudência é um dos clássicos do conservadorismo. Você precisa ter na sua biblioteca. Também, de Russell Kirk, Breve Manual do Conservadorismo. Uma sentada para tomar um café numa tarde, você lê esse livro, tá bom? O que é liberalismo? Então, assim, precisamos estudar tanto que o religioso, quando ouve a palavra liberal, ele acha que é no mesmo contexto de liberalismo teológico. Não. Liberalismo é justamente o escopo doutrinário e político sobre livre mercado, né? Por isso que alguns gostam de dizer que são conservadores no costume, liberal na economia, que também é uma contradição de termos se você for estudar um pouco mais. Então, liberalismo
No âmbito político, diz respeito a liberalismo econômico, livre mercado, capitalismo e todas essas questões a serem discutidas no escopo econômico de um país. Já os livros teológicos que eu recomendo a vocês, Timothy Keller ou Tim Keller, Como Interagir, Fé e Trabalho, Como Glorificar a Deus em todas as esferas sociais. Isso aqui vai ajudar muito a vencer o tabu de que cristão, líder cristão e pastor não se envolve com política. Lê do engano. A mesa de trabalho está vazia. Se você não sentar, alguém vai sentar no seu lugar. Um livro tupiniquim, Avivamento, um movimento de santidade, tratando sobre a teologia de John Wesley, que também foi uma teologia pública. O autor é José Pontes Sobrinho, que é um pastor e um teólogo wesleyano do nosso país. E isso aqui é quase Atos 29, Igreja Centrada, Timothy Keller. Isso aqui é muito bom. Vai falar sobre a teologia, igrejas e cristãos missionais. Tim Keller diz que a igreja missional é aquela que entende o motivo do não crer do ímpio. Então, na teologia a gente fala muito sobre a fé escapista, né? A igreja evangélica brasileira foi ensinada a ter uma fé escapista. Ela está indo para o céu e ela quer na terra um inferno porque ela se exclui de participar do ambiente e do debate público. E o mais interessante é como a igreja pode pedir um país melhor e não entrega uma igreja atuante, relevante. Então, olha só, um cristão, um evangélico vai reclamar que a esquerda está fazendo leis contra a infância, está impondo ideologia de gênero, está destruindo o conceito de família tradicional. Ao mesmo tempo que esse evangélico diz que o cristão nem o pastor se envolve com política. Olha que bipolaridade. O evangélico reclama que a esquerda está destruindo tudo. Aí você pergunta para esse mesmo evangélico, quem vai fazer isso? Quem vai impedir que a esquerda crie leis? Quem vai criar leis para enfrentar as leis que a esquerda cria? Então decida-se, decida-se. Ou a gente está indo para o céu e vai tolerar o inferno aqui na terra, ou a gente entende que a gente pode frear muitas das subversões da esquerda. Como? Lendo, entendendo, discutindo política, sociedade, teologia, filosofia, ideologia e se prontificando a sentar nessa mesa de trabalho. Não reclame daquilo que é consequência de sua omissão. A mesa está vazia. Se você não sentar, alguém vai. E a última indicação, política e púlpito. Um livrinho muito bom. Livrinho pequeno, uma sentada para um café, você mata ele. O que Deus requer. Jeffrey Ventrella é o autor desse livro. Um livro muito bom. E para eu passar para os 10 princípios do conservadorismo, eu fico muito feliz de ter esse momento aqui com vocês, para vocês entenderem até o meu coração quando falo que bolsonarismo é contenção. Bolsonarismo é o embrião do conservadorismo na nossa nação. Bolsonaro, na minha análise, ele é o trator a pavimentar uma construção. O construtor não é ele e ele também não é o governo do justo. Ele é a providência divina para o Brasil e o povo brasileiro enfrentar uma estrutura sociopolítica e filosófica de décadas para que progressivamente outros estadistas, políticos, líderes possam cooperar para o avanço do nosso país. Porque até para ser político você tem que ser um estadista, e o estadista é aquele que é dado ao diálogo mesmo com seus discordantes. E você sabe mais do que ninguém. Se vocês me julgam radical em muitas coisas, no ambiente político você vai concordar que o nosso presidente é 100 vezes mais radical que eu. Então, sem diálogo não há política. Política é a arte do diálogo, ok? E o nosso presidente não é muito habilitado para o diálogo e nem gosta que discordem dele, né? Radical naquilo que pensa. Por isso é um trator, né?
A situação que o Brasil está enfrentando, a gente não precisa de um líder gourmet, a gente precisa do que está aí. Então, o Bolsonaro é a providência divina, é o trator atropelando que precisa ser atropelado. E a igreja, que é uma das grandes apoiadoras dele, e concordo com isso, tem que trabalhar, emancipar e educar o seu povo para cooperar até com esse governo vigente a progredir. Então, quando vocês me vêm refletindo, questionando aqui, às vezes nada tem a ver com ele. Ah, você está criticando o nosso presidente? Absolutamente não. Estou no mesmo partido que ele como pré-candidato. Eu estou falando de nós, da nossa infantilidade. Como que a gente vai cooperar com o amadurecimento do nosso país se a gente é menino? Se a gente não está sabendo nem discutir assuntos centrais? Sabe? Se tudo nosso como eu sempre digo, né? Ser contra a esquerda e não produzir absolutamente nada. Ser da resistência, ser da contenção, mas não ser da produção. E a missão não é você ser contra o PT. A missão não é você ser contra o Lula. A missão é, depois que você resistir e enfrentar o Lula, o que você está produzindo? Então, qual é o ponto final? Onde nós iremos chegar? Essa que é a grande questão. E nenhuma instituição melhor que a igreja para fazer a cooperação para que a gente possa avançar. Acredito que o governo Bolsonaro ele concede para a igreja uma paz moral, onde ideologicamente a igreja não é perseguida. Porém, a minha crítica contra nós, o povo evangélico, é que a gente não aproveitou a paz moral para estabelecer uma agenda social, para tirar da mão da esquerda o monopólio da bondade. A esquerda diz que ela é a dona dos direitos humanos, a esquerda diz que ela é a dona da justiça social, a mãe dos pobres, a mãe das mulheres e por aí vai. E a igreja não está atuante nessas questões de aproveitar um governo que deu paz, logicamente, e não estabeleceu uma agenda social. E não quebrou da esquerda o monopólio da bondade. A esquerda acha que é dona do monopólio da bondade. Isso, como pastor, me ofende absolutamente. Até porque a pauta moral não é a única do mundo, né? Os mesmos pastores que se escandalizam com a agenda gay deveriam se escandalizar com a fome, com a pobreza, com a desigualdade, com a violência e atuar para que os índices baixem, ok? E é por isso, por exemplo, que eu estou aqui nessa live, para ajudar muitos de vocês a entenderem, porque a gente está 880, reagindo contra o PT e abraçando indiscriminadamente bolsonarismo e conservadorismo, e às vezes sem entender fundamentos, ok? Às vezes sem entender o conceito das coisas, o limite das coisas, o que muitos teólogos cristãos chamam de soberania das esferas. A gente está quebrando a laicidade do Estado, assim como o político não pode falar no púlpito da igreja, os líderes da igreja não podem ir para o parlamento para dizer está escrito, Deus diz. Não, gente, porque quando a gente vai para a esfera política, a gente está tratando de democracia. Quer pregar o evangelho? Você prega no púlpito da sua igreja. Você não sobe ao parlamento com a Bíblia na mão. Que a sua proposta, sua postura, seu estilo de vida sejam coerentes. Assim, ó, que você seja a Bíblia em movimento. Mas o que a gente está vendo? Uma bancada evangélica que não é evangélica, que não está diminuindo os índices, que não tem nenhum outro escândalo que não seja o escândalo contra a pauta gay. Como que a gente vai ter respeito na política e respeito do país? Os grandes pastores tiveram uma grande chance, que foi a pandemia de Covid-19, de abraçar uma pauta social que pudesse amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Mas pergunte, se os 10 principais pastores que dão base ao nosso presidente se envolveram diretamente com a diminuição dos índices consequentes da pandemia de Covid-19. Era uma chance da gente mostrar um brilho além da pauta moral. Era uma chance da gente ganhar um nicho de respeito na sociedade. Então, assim, ó, gente, é muito caro para a igreja. Se o conservadorismo der errado, a igreja também vai ser culpada mediante aos olhos do nosso país.
por isso nós precisamos ir além das ofensas morais. A gente não pode ser refém de escândalos seletivos. O gay nos escandaliza e as outras coisas não nos escandalizam? É uma reflexão que eu fiz na aula que dei sábado sobre teologia e política. A gente está tão focado em parar a agenda gay que a gente esqueceu de ser santo heterossexualmente no nosso casamento. A pergunta provocativa que eu faço é: se o gay deixar de existir, você começa a ser fiel à sua esposa? Se o gay deixar de ser gay, você abandona a pornografia? Então percebeu? Você focou tanto contra um problema que você não está vivendo a solução. Você focou tanto em dizer que o outro estava em pecado que você não esqueceu que você entrou em demagogia. Porque tem dias de guerra, mas tem dias de paz, e na paz a gente produz o que crê. A gente está amando tanto enfrentar um inimigo que a gente esqueceu o que verdadeiramente nós amamos. Então a gente está amando tanto enfrentar a não família que a gente esqueceu de viver o que é a família. Então a gente está negando tanto a existência de uma família homossexual que a gente esqueceu de viver a santidade de uma família heterossexual. Percebeu? E como povo de Deus, a gente não pode ter esse gap, não pode ter essa contradição. Tem um dia de guerra e a gente vai guerrear. Glória a Deus por isso. Mas tem um dia de paz, que nós praticamos o que amamos. Porque assim, os nossos filhos só vão crer naquilo que a gente ama ao ponto de viver. Porque imagina os nossos filhos, que são totalmente críticos, nos ver publicamente confrontando a esquerda, confrontando a homossexualidade e perceber que o nosso estilo de vida doméstico a gente não pratica tanto assim a família. Olha só. Os nossos filhos só vão crer não naquilo que a gente proíbe apenas, mas naquilo que a gente vive. A gente foi assistir Thor sexta-feira. O meu filho mais velho falou: meu Deus, agora tudo é gay. Porque enfiaram, né? Homossexualidade no filme, feminismo, e o meu próprio filho reconheceu aos 14. Eu não preciso estar todo dia doutrinando ele. Então ele já conhece aquilo que eu proíbo, mas também conhece aquilo que a gente vive. E aprendeu o padrão de Deus, o padrão biológico das coisas naturalmente. Então o seu filho, a igreja, o mundo, a nossa juventude não vai seguir apenas o que a gente proíbe, mas vai seguir principalmente aquilo que a gente vive. E se a sociedade brasileira vê uma igreja que é conhecida pelo que proíbe, mas não é reconhecida por aquilo que vive, vão nos acusar de hipócritas junto com os conservadores. E a gente é maior que isso, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da cruz, tá bom? Agora vamos para a teoria de Russell Kirk sobre os 10 princípios básicos do conservadorismo. O conservadorismo é o estado da mente, um tipo de caráter, uma maneira de olhar para a ordem social e civil. Não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, o conjunto de opiniões designado como conservadorismo não possui nenhuma escritura sagrada, nem um capital, falando do esquerdismo, né? Que lhe forneça um dogma, na medida em que seja possível determinar o que os conservadores creem. Os primeiros princípios do pensamento conservador provêm daquilo que professaram os principais escritores e homens públicos conservadores ao longo dos últimos 2 séculos. Sendo assim, depois de algumas observações introdutórias a respeito deste tema geral, eu irei arrolar 10 desses princípios. Vamos lá. Primeiro princípio. Um conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Esta ordem é feita para o homem, e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante, e as verdades morais são permanentes. Esta palavra ordem quer dizer harmonia. Há 2 aspectos ou tipos de ordem. A ordem interior da alma
e a ordem exterior da comunidade. 25 séculos atrás, Platão ensinou esta doutrina, mas hoje em dia até pessoas instruídas acham difícil de compreendê-la. O problema da ordem tem sido uma das principais preocupações dos conservadores desde que a palavra conservador se tornou um termo político. O nosso mundo do século XX experimentou as terríveis consequências do colapso na crença em uma ordem moral, assim como as atrocidades e os desastres da Grécia no século V a.C. A ruína das grandes nações em nosso século nos mostra o poço dentro do qual caem as sociedades que fazem confusão entre o interesse pessoal ou os engenhosos controles sociais e as soluções satisfatórias da ordem moral tradicional. Segundo princípio, o conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. É o costume tradicional que permite que pessoas vivam juntas pacificamente. Os destruidores dos costumes demolem mais do que eles conhecem ou desejam. É através da convenção, uma palavra bastante mal empregada em nossos dias, que nós conseguimos evitar as eternas discussões sobre direitos e deveres. O direito é fundamentalmente um conjunto de convenções. Continuidade é uma forma de atar uma geração com a outra. Isto é tão importante para a sociedade como é para o indivíduo. Sem isto, a vida seria sem sentido. Revolucionários bem-sucedidos conseguem apagar os antigos costumes, ridicularizar as velhas convenções e quebrar a continuidade das instituições sociais, motivo pelo qual, nos últimos tempos, eles têm descoberto a necessidade de estabelecer novos costumes, convenções e continuidade. Mas esse processo é lento e doloroso, e a nova ordem social que eventualmente emerge pode ser muito inferior à antiga ordem que os radicais derrubaram, sem zelo pelo paraíso terrestre. Os conservadores são defensores do costume. Terceiro, os conservadores acreditam no que se poderia chamar de princípio do pré-estabelecimento. Os conservadores percebem que as pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes, capazes de ver mais longe do que seus ancestrais, apenas por causa da grande estatura dos que nos precederam no tempo. Por isso, os conservadores com frequência enfatizam a importância do pré-estabelecimento, ou seja, as coisas estabelecidas por costume imemorial, de cujo contrário não há memória de homem que se recorde. Há direitos cuja principal ratificação é a própria antiguidade, inclusive com frequência direitos de propriedade. A providência se move devagar, mas o demônio está sempre com pressa. Esse é o conceito da permanência e da progressão. O conservador, ele progride o mínimo e permanece no máximo. Então, Kirk diz que a providência, que é a ordem natural, um progresso lento, porém real, se move devagar, mas o demônio sempre tem pressa, que é progredir por meio da moda e para o nada. E principalmente sem a história e sem Deus. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Burke concorda com Platão que entre os estadistas a prudência é a primeira das virtudes. Toda medida política deveria ser medida a partir das prováveis consequências de longo prazo, não apenas pela vantagem temporária e pela popularidade. Os progressistas e os radicais, dizem os conservadores, são imprudentes porque eles se lançam aos seus objetivos sem dar muita importância ao risco de novos abusos, piores do que os males que esperavam varrer. Como diz John Randolph, a providência se move devagar, mas o demônio está sempre com pressa. Sendo a sociedade humana complexa, os remédios não podem ser simples se desejam ser eficazes. O conservador afirma que só agirá depois de uma reflexão adequada, tendo pesado as consequências. Reformas repentinas e incisivas são tão perigosas quanto as cirurgias repentinas e incisivas. Quinto, os conservadores prestam atenção no princípio da variedade. Eles gostam
do crescente emaranhado de instituições sociais e dos modos de vida tradicionais. E isto os diferencia da uniformidade estreita e do igualitarismo entorpecente dos sistemas radicais. Em qualquer civilização, para que seja preservada uma diversidade sadia, devem sobreviver ordens e classes, diferenças em condições materiais e várias formas de desigualdade. As únicas formas verdadeiras de igualdade são a igualdade do juízo final e a igualdade diante do Tribunal de Justiça. Todas as outras tentativas de nivelamento irão conduzir, na melhor das hipóteses, à estagnação social. Uma sociedade precisa de liderança honesta e capaz. E se as diferenças naturais e institucionais forem abolidas, algum tirano ou algum bando de oligarquia desprezível irá rapidamente criar novas formas de desigualdade. A gente vê muito isso no comunismo, né? Eles pregam a igualdade, mas o Estado não consegue produzir, porque o Estado é um parasita que vive por meio dos impostos. Não existe dinheiro público, só existe imposto pago. Aí o comunismo se estabelece, drena absolutamente a iniciativa privada e a propriedade privada e vira uma ditadura, onde o ditador fica bilionário e o povo morre à míngua. A gente vê Cuba, vê Venezuela e a gente vê o que está acontecendo com a Argentina. A Argentina era uma das maiores potências da América do Sul, junto com o Brasil e o Chile. Olha o que está acontecendo com a Argentina depois que governos comunistas e socialistas e marxistas subiram ao poder. Acabou. Está virando uma nova Venezuela latino-americana. Por isso não podemos defender a volta da esquerda ao Brasil, senão baubau. Sexto, os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Os conservadores são freados pelo princípio da imperfectibilidade. A natureza humana sofre irremediavelmente de certas falhas graves, bem conhecidas pelos conservadores. Sendo o homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita poderá jamais ser criada. Por isso, o conservadorismo é pautado no ceticismo. Então, não é um niilismo, o conservador crê na manutenção da vida social como ela é, no progresso natural das coisas, e o conservador ele não tem um anseio revolucionário e nem utópico. Ele não consegue ter uma esperança heróica em uma pessoa. Por exemplo, para os verdadeiros conservadores, o bolsonarismo ele é perigoso, porque há um anseio que Bolsonaro seja quase um protótipo heróico. Então isso é contraditório ao conservadorismo, que tem por base o não crer no político e o não crer na política. Como assim, pastor Anderson? Isso não quer dizer que o conservadorismo não participa do ambiente público, mas ele não crê em mudanças surreais. Ele crê na naturalidade da mudança, na naturalidade do progresso, respeitando a universalidade da maldade humana, o que na teologia a gente chama de pecado original. Então, o verdadeiro conservador, ele tem os pés no chão. Então, ele não crê em utopia política, ele não crê em revolução política e ele não crê que o político é um conservador. O conservador, que o político é um herói, é um revolucionário, não. Ele crê com moderação, se envolve com moderação. Não tem anseio idólatra no coração do conservador. Mas voltando, sendo o homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita poderá jamais ser criada. Isso é conservadorismo. Então o conservador não crê num plano perfeito, mesmo que o governante seja conservador. Por causa da inquietação humana, a humanidade tornar-se-á rebelde sob qualquer dominação utópica e desmantelaria mais uma vez em violento desencontro. Ou então morreria de tédio. Buscar a utopia é terminar num desastre, dizem os conservadores. Nós não somos capazes de coisas perfeitas.
Tudo que podemos esperar razoavelmente é uma sociedade que seja sofrivelmente ordenada, justa e livre, na qual alguns males, desajustes e desprazeres continuarão a se esconder. Dando a devida atenção à prudente reforma, podemos preservar e aperfeiçoar essa ordem sofrível. Mas se os baluartes tradicionais de instituição e moralidade de uma nação forem negligenciados, se dá largas ao impulso anárquico que está no ser humano. Afogar-se o ritual da inocência. Os ideólogos que prometem a perfeição do homem e da sociedade transformaram boa parte do século XX em um inferno terrestre. Sétimo, os conservadores estão convencidos que liberdade e propriedade estão intimamente ligados. Separe a propriedade do domínio privado e Leviatã, o Estado, né, na filosofia de Thomas Hobbes, se tornará o mestre de tudo. Sobre o fundamento da propriedade privada construíram-se grandes civilizações. Quanto mais se espalhar o domínio da propriedade privada, tanto mais a nação será estável e produtiva. Os conservadores defendem que o nivelamento econômico não é progresso econômico. Aquisição e gasto não são as finalidades principais da existência humana, mas deve-se desejar uma sólida base econômica para a pessoa, para a família e para a comunidade. Oitavo, os conservadores promovem comunidades voluntárias, assim como se opõem ao coletivismo involuntário. Embora os americanos tenham se apegado vigorosamente aos direitos privados e de privacidade, também tem sido um povo conhecido por seu bem-sucedido espírito comunitário. Na verdadeira comunidade, as decisões que afetam de forma mais direta as vidas dos cidadãos são tomadas no âmbito local e de forma voluntária. Algumas dessas funções são desempenhadas por organismos políticos locais, outras por associações privadas, enquanto permanecem no âmbito local e são caracterizadas pelo comum acordo das pessoas envolvidas. Elas constituem comunidades saudáveis, mas quando as funções, quer por deficiência, quer por usurpação, passam para uma autoridade central, a comunidade se encontra em sério perigo. Se existe algo de benéfico ou prudente em uma democracia moderna, isto se dá através da volição cooperativa. Se então, em nome de uma democracia abstrata, as funções da comunidade são transferidas para uma coordenação política distante, o governo verdadeiro, através do consentimento dos governados, cede lugar para um processo de padronização hostil à liberdade e à dignidade humana. Nono, o conservador percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas. Por isso a idolatria política, quer Lula, quer Bolsonaro, e principalmente Bolsonaro, no que diz respeito a conservadorismo, é anticonservadorismo. Então, o conservador, ele faz manutenção da prudência, do poder e das paixões humanas. Politicamente falando, poder é a capacidade de se fazer aquilo que se queira, a despeito da aspiração dos próprios companheiros. Um estado em que o indivíduo, ou um pequeno grupo, é capaz de dominar as aspirações dos seus companheiros sem controle é um despotismo, quer seja monárquico, aristocrático ou democrático. Quando cada pessoa pretende ser um poder em si mesmo, então a sociedade se transforma numa anarquia. A anarquia nunca dura muito tempo, porque é intolerável para todos e contrária ao fato irrefutável de que algumas pessoas são mais fortes e espertas do que seus próximos. A anarquia sucede-se à tirania ou à oligarquia, nas quais o poder é monopolizado por pouquíssimos. O conservador se esforça por limitar e balancear o poder político para que não surjam nem a anarquia nem a tirania. No entanto, em todas as épocas, homens e mulheres foram tentados a derrubar os limites colocados sobre o poder, a favor de um capricho temporário. É uma característica do radical que ele pense o poder como uma força para o bem, desde que o poder caia em suas mãos. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram os limites tradicionais ao poder, mas o poder não pode ser abolido e eles sempre acham um jeito de terminar nas mãos de alguém. O poder que os revolucionários pensavam ser opressor nas mãos do antigo regime
tornou-se muitas vezes mais tirânico nas mãos dos novos mestres do Estado. 10º e último princípio conservador. O pensador conservador compreende que a estabilidade e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade robusta. O conservador não se opõe ao aprimoramento da sociedade, embora ele tenha suas dúvidas sobre a existência de qualquer força parecida com o místico progresso, com P maiúsculo, em ação no mundo. Quando uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente ela está decaindo em outros. O conservador sabe que qualquer sociedade sadia é influenciada por duas forças, que Samuel Taylor chamou de conservação e progressão. A conservação de uma sociedade é formada pelos interesses e convicções duradouros que nos dão estabilidade e continuidade. Sem essa conservação, as fontes do grande abismo se dissolvem, a sociedade resvala para a anarquia. A progressão de uma sociedade é aquele espírito e conjunto de talentos que nos instiga a realizar uma prudente reforma e aperfeiçoamento. Sem essa progressão, o povo fica estagnado. Por isso, o conservador inteligente se esforça por reconciliar as reivindicações da conservação e as reivindicações da progressão. Ele pensa que o progressista e o radical, cegos aos justos reclamos da conservação, colocariam em perigo a herança que nos foi legada, num esforço de nos apressar na direção de um duvidoso paraíso terrestre. O conservador, em suma, é a favor de um razoável e moderado progresso. Ele se opõe ao culto do progresso, cujos devotos creem que tudo que é novo é necessariamente superior ao que é velho. O conservador raciocina que a mudança é essencial para um corpo social, da mesma forma que o é para o corpo humano. Um corpo que deixou de se renovar começou a morrer. Mas se esse corpo deve ser vigoroso, a mudança deve acontecer de uma forma harmoniosa, adequando-se à forma e à natureza do corpo. Do contrário, a mudança produz um crescimento monstruoso, um câncer que devora o seu hospedeiro. O conservador cuida para que numa sociedade nada nunca seja completamente velho e que nada nunca seja completamente novo. Esta é a forma de conservar uma nação, da mesma forma que é o meio de conservar um organismo vivo. Quanta mudança seja necessária em uma sociedade e que tipo de mudança depende das circunstâncias de uma época e de uma nação. Esses são os 10 princípios básicos e fundamentais do conservadorismo governado pelo ceticismo. Fazemos política, mas não cremos nela mesma. Apoiamos políticos, mas não temos anseio redentivo, messiânico, nem idólatra nesses homens e mulheres. Deus abençoe. Até amanhã.